Se vocês lembram, tá? Nas duas primeiras aulas, a gente baseou um pouquinho em Efésios 6 sobre a batalha espiritual e quando Paulo fala sobre essa realidade espiritual que existe de anjos, demônios, principados e potestades e como nós precisamos, de alguma forma, nos proteger contra isso. De certa forma, também utilizar armas espirituais. Então, na primeira aula, a gente viu sobre a realidade desse mundo, né? O que compõe a realidade? Então, quem são anjos, demônios, quem é Satanás, como ele se compõe, como funciona o mundo espiritual. Na segunda aula, a gente viu um pouquinho sobre as armas que nós precisamos usar contra essas artimanhas de Satanás e muitas vezes quais armas ele utiliza para conosco, né? Como ele usa muitas vezes o engano, ou usa a própria palavra de Deus distorcida para nos enganar. Então, como nós precisamos estar protegidos dessa forma, né? E hoje eu queria dar a última aula, então, desse tema, desse curso, falando um pouquinho sobre a ideia do mundo espiritual, mas principalmente entre o céu e o inferno, tá? Na verdade, essa é a maior pergunta que todos nós temos. Porque pensando no mundo espiritual, hoje, quando nós estamos vivos, passando pela nossa vida, vivendo nosso cotidiano, geralmente essa pergunta não para a gente refletir. A não ser quando a gente está num leito de hospital, quando tem uma situação drástica na família, a gente começa a pensar sobre essas situações. Mas, no fim das contas, é o que mais importa, né? Talvez o nosso destino é a grande questão que a gente mais se preocupa, principalmente com para onde a nossa alma vai quando nós terminamos aqui a nossa vida. Então, a verdade é que existem muitas teorias. Eu quero falar algumas coisas sobre elas, mas o que que a Bíblia diz? Porque, de novo, a gente não está se baseando em interpretações e avaliações, tudo a gente vai se basear na palavra de Deus, o que que ela fala sobre a realidade da eternidade, desse mundo espiritual, mas principalmente sobre o final dos tempos, ou o final de todas as coisas, como as coisas terminarão. E aí é onde entra a nossa vida também. Então, pensando nisso, se você olha para Mateus 25:46, esse é um dos textos em Mateus 25, onde Jesus mais fala sobre a realidade, principalmente para os seus discípulos, do fim de todas as coisas. Muitas coisas Jesus falava sobre o que ele já estava vivendo. Mas, se você começa a ver as parábolas de Jesus, grande parte das parábolas não contavam simplesmente sobre o reino que ele estava trazendo, mas contavam sobre o reino que ainda viria. Então, ele estava falando já sobre algo que aconteceria através das suas histórias. E aí, a gente vê no final, no versículo 46, exatamente ele falando sobre uma classificação de pessoas, né? Ele fala das ovelhas e dos bodes, ele fala de uma separação daqueles que temem a Deus e daqueles que não temem, como serão separados. E aí o versículo 46 diz o seguinte: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E a primeira coisa que a gente percebe desse texto é que ambos são eternos. E isso aqui já nos complica a vida. Porque nós não pensamos eternamente, né? Eu penso, eu vou comprar um carro, ele vai durar uns 5, 10 anos, se muito, e depois acabou, né? Eu vou viver nessa terra 80, 90 anos e acabou, né? Todas as coisas que a gente pensa hoje, elas têm prazo de validade. Só que aqui nós estamos vendo duas realidades eternas, que não acabam. Três verdades sobre isso. Em primeiro lugar, só existem dois caminhos. A Bíblia só aponta para dois caminhos. Um distante do outro, mas só existem esses dois caminhos. Um é aonde os ímpios vão, outro aonde os justos vão. Não justos por serem bons, justos por serem justificados por Jesus. Não ímpios por serem piores, ímpios por não temerem a Deus ou a Cristo como Senhor e Salvador. Então, no meio de tudo isso, só existem dois caminhos. Segunda verdade, ambos caminhos são irreversíveis. Então, você pode já ter escutado histórias, e eu já escutei muitas histórias dizendo: eu fui até o céu e voltei. Fui até o inferno, conversei com demônios e voltei para dizer o que aconteceu. Então, você vai ver várias coisas, várias histórias disso, mas na Bíblia, a única pessoa que tem uma história sobre o contato com o céu é Paulo. E ele fala que ele foi até o terceiro céu, teve revelações. Sabe o que que ele diz? Eu nem posso contar o que que eu vi lá, porque vocês não entender. Então, o que eu quero dizer com isso é, são irreversíveis porque uma vez isso decidido em vida, acaba aqui. E essa é a terceira verdade. Essa decisão, ela é decidida em vida. E ela tem que nos dar um senso de urgência, porque a nossa vida tem urgência, a nossa vida tem prazo de validade. E a gente não sabe quando termina.
A gente não sabe quando acaba. Eu tinha um professor de seminário que ele era um professor super ativo. Ele andava de bicicleta, ele corria, ele fazia maratona, ele fazia tudo. Um dia ele disse que ele estava com um pouco de dor no braço. No outro, simplesmente ele teve uma parada cardíaca fulminante e naquela manhã seguinte, a gente estava no enterro dele. Era um homem de Deus, temia Jesus e a gente não tem dúvida que ele está com Cristo. Mas parece que simplesmente desligou. A gente não tem uma explicação. Simplesmente parou o tempo dele aqui. Então, nós não sabemos nosso tempo. Por isso, precisa ser decidido o quanto antes. Muito bem. Pensando nisso, eu quero falar sobre essas duas realidades. Primeiro, a realidade do inferno, o destino dos ímpios, e depois da realidade do céu, o destino dos justos. E como cada uma delas se compõe para a nossa vida, ou como nós podemos decidir esse caminho na nossa vida também. Primeiramente, eu queria ver algumas teorias que se fala sobre a questão da ida dos ímpios, ou seja, aquele que não teme a Deus, o que acontece com eles quando esta vida aqui termina. A gente vai ver 3 delas. E a primeira delas se chama universalismo. Talvez a explicação mais simples dessa é que no final o amor vence e todos serão salvos. Essa é a explicação mais simples sobre o universalismo. Quando a vida terminar aqui, todo mundo vai se dar bem de alguma forma. Porque é um Deus de amor, então assim será. Muito disso se usa ao longo, desde o início da história da igreja, até hoje nós vemos muitas características dentro disso, mas um versículo talvez chave para a gente entender que se baseiam é Atos 3, 21, que diz o seguinte: é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então, o que se fala através dessa teoria é que restauração denota simplesmente a ideia de que um dia tudo vai ser restaurado. Para bem ou para mal, tudo vai ser restaurado. Então, é como se desse um restart e pronto, todos estamos salvos. Você percebe isso em algumas falas de algumas pessoas. Você percebe isso no nosso vocabulário comum, né? Todos os caminhos levam a Deus. No final, importa ter fé. No final, Deus conhece meu coração. No final, as coisas vão ser como deveriam ser, né? E a gente vai vendo frases, vai vendo histórias, vai entendendo de alguma forma percepções de outros, principalmente sobre essa ideia da salvação universal. Agora, olha um pouquinho da história por trás disso, tá? Em primeiro lugar, o gnosticismo, ele era uma seita que acontecia desde a época de Paulo. Então, desde a época onde a igreja se formou, o gnosticismo já estava ali e basicamente o que eles acreditavam era: o espiritual, o nosso conhecimento cognitivo é bom, a nossa matéria é má. Então, um dia, o que é mal não importa, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque não importa, ele é mal. Mas o meu conhecimento, o meu cognitivo, o meu espiritual, ele é bom. Então, preciso preservar minha mente e faço o que eu quiser com o meu corpo. Então, se liberavam para qualquer prática ilícita ou lícita, qualquer coisa eles podiam. Na sequência disso, nós percebemos também alguns pensadores da época e que, a partir do segundo século ali, da história da igreja, o segundo século depois de Cristo, a gente percebe um deles que é o Marcion, que é o autor do marcionismo. Ele entendia que Deus é amor. Então, se Deus é amor, como um Deus de amor pode, de alguma forma, castigar pessoas, mesmo estando contrárias com ele. Então, se Deus é amor, ele vai cuidar de todos e, no fim, o amor vencerá. Uma das pessoas que seguiu, ou foi em sequência desse, Marcion, foi Clemente de Alexandria. E aí você vai perceber que as coisas, com o passar da história, elas vão se moldando, mas elas não vão tirando o foco de que, no fim, tudo vai dar certo. Então, olha o que Clemente de Alexandria foi falando. Ele nega o gnosticismo, então ele fala, não tem nada a ver isso, o espiritual ser bom e a matéria ser má. Mas ele aceita o universalismo, ou seja, se eu sei, eu sou salvo. Mesmo que eu erre, eu sou salvo. Então, a história continua a mesma. Nós chegamos, então, em Orígenes, dando sequência já para o terceiro século da história da igreja, e o que ele falava é, o mundo que a gente vive é um purgatório, e o inferno, né? O inferno a gente vive aqui. Já ouviu essa frase? O inferno nós vivemos aqui. É isso que nós estamos pagando. Então, no final, até o próprio Satanás pode ser salvo. O próprio Satanás será salvo porque
Nós estamos já passando por todo esse purgatório ou essa vida difícil aqui. E na sequência disso, nós chegamos, por exemplo, depois de muitos pensadores e muitas pessoas, na Idade Média, aonde começou toda a ideia, principalmente a partir de Constantino ali, com o papado, da ideia do purgatório. O que é o purgatório? É um lugar de expiação, é um lugar intermediário que a pessoa vai depois que morre, para que ela possa, então, através de orações das pessoas vivas, através de pagamento de indulgências, através de outras coisas, né, dos sacramentos, essa pessoa possa ir para o céu. Então é por isso que, com muito cuidado eu digo isso, sem ser desrespeitoso, mas compreendendo que na palavra de Deus isso não está, o católico hoje ainda faz oração de sétimo dia, a missa de sétimo dia, várias coisas disso, intercedendo por alguém que já não está entre nós. Porque de alguma forma essa pessoa entende que está intercedendo através de Maria para que essa alma possa ser salva. Agora, você percebe o cuidado? A gente não vê textos na Bíblia que falam disso. A gente não vê textos que diz que Maria é uma intermediária, nós não vemos textos sobre isso, nós vemos Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, olhando para a palavra de Deus, esse é o nosso perigo. Talvez um dos pensadores mais modernos nessa linha é Rob Bell. Então, certamente em alguma revista você já viu, ou já ouviu falar em algum lugar dele, e ele tem muito essa ideia, eu trouxe muito essa ideia sobre a questão do universalismo. E, obviamente, algumas questões dessas são importantes da gente poder avaliar o que a igreja também foi respondendo, né? Porque, de novo, a gente pode não viver pelo universalismo, mas às vezes a gente pensa, sabe aquilo de, puxa, aquela pessoa ela é tão boazinha, não tem como ela ir para o inferno. Aquela pessoa não teme a Jesus, mas ela faz tanta obra boa, não tem como essa pessoa ir para o inferno. Puxa, que coisa. Ou então, puxa, mas é um Deus de amor. Como é que ele vai condenar alguém? Ele tem que salvar todo mundo no fim, a gente vai se surpreender. De novo, a gente pode até dizer que nós cremos numa coisa, mas na nossa prática a gente vive de uma forma diferente. Por isso que é tão importante avaliar tudo isso. Em 553 d.C., foi condenado o marcionismo através do Concílio de Constantinopla, principalmente mostrando sobre a verdade de Deus, que não era somente ser um Deus de amor, mas ele se completava, um Deus de justiça e muitas outras coisas. Ou, por exemplo, a Bíblia fala que Deus é amor. Isso é uma das verdades que se fala. Mas a Bíblia também fala em Hebreus 12, versículo 28, o seguinte: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Eu não sei você, mas fogo consumidor não me parece algo amigável, assim, algo doce, leve. É algo justo, profundamente justo e demonstra ira. Então, eu ver apenas uma parte de quem Deus era, isso é incompleto. Qual talvez a resposta que a gente pode dar para isso tudo? Em primeiro lugar, se você olha no Novo Testamento, a pregação de João Batista era: se arrependa, porque o reino de Deus está próximo. Por que se prega arrependimento se no fim todo mundo vai ser salvo? Não faz nem sentido. A pregação de Jesus é: quem crê no Filho de Deus será salvo. Quem não crê já está condenado. Então ele não tá falando de uma condenação que, se eu fizer algo no futuro, eu posso vir a perder. Eu nunca ganhei essa salvação. E eu só conquisto ela no nome de Jesus, crendo nele. Então, você vai vendo o que a Bíblia fala sobre ela mesma, e você vê como o universalismo não se encontra na Bíblia. Aquele texto de Atos 3, 21, ele fala sobre a ideia de uma destruição em algo muito mais profundo, de que as coisas destruídas ficam destruídas, e não que são aniquiladas. Ou não que, então, agora tudo vai ficar bem. Segunda linha de pensamento, aniquilacionismo. O que é a ideia principal do aniquilacionismo? É, no final, o cristão, aquele que ama Jesus, vai para o céu. O que não ama Jesus, acabou. Terminou. E esse talvez é o fim mais democrático possível que a gente poderia pensar. Porque, poxa, então a pessoa não quis Jesus, pronto, acabou. Não tem sofrimento, mas também não tem vida eterna. Não quis caminhar do lado certo, então também acabou. E, por incrível que pareça, uma das pessoas que são muito respeitadas até entre os teólogos, chamada John Stott, ele mesmo tinha uma interpretação baseada um pouquinho nessa linha do aniquilacionismo, baseada em alguns textos, como, por exemplo, 2 Tessalonicenses 1:8, que diz assim: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Ou seja,
o que ele lê aqui, destruição eterna, acabou. Não é você viver num ambiente destruído, né? É você simplesmente ser aniquilado e aqui acabou. Você vai ouvir isso em alguns lugares. Por exemplo, uma das religiões que entende o aniquilacionismo é a religião adventista. Se você conhece, em geral, eles pregam sobre isso, de que o caminho até Deus é um e que o restante é a aniquilação. Você termina. Eu estudei em colégio adventista, lembro muito dos meus professores, lembro muito dos ensinos que falavam muito sobre essas ideias também. Pensando em tudo isso, existem dois pontos de vista aqui dentro do aniquilacionismo. O primeiro, a primeira vertente, é que o castigo vai ser não desfrutar da presença de Deus, e aí a pessoa é extinguida, ou seja, acabou. E a pessoa não sofre mais, mas também não vive na presença de Deus. Não quis, então não vai viver. Outra linha é que existe um certo de sofrimento até a pessoa ser aniquilada, ou seja, parece que ela vai sofrendo gradualmente algumas circunstâncias até então terminar a sua vida espiritual. Algumas respostas dentro disso que a gente poderia dar, biblicamente, em primeiro lugar, é o próprio Mateus 25, 46, que é o texto que diz: E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E aqui nós temos um problema de semântica, porque a palavra do original, eterno, é a mesma. Então, se eu digo que a vida é eterna, eu tenho que dizer que o castigo é eterno. Eu não tenho como dizer, não, de um lado isso aqui é para sempre, o outro não, isso aqui acabou. Então, nessa avaliação, nós precisamos ler a Bíblia como ela está apresentada. Segundo o texto, Mateus 13, 41. E o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair do pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, aonde haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes é uma expressão simbólica, mas na prática, sobre um sofrimento ininterrupto. Porque você chora constantemente com algo que não acaba. E você arranja os dentes no excesso de dor, porque não termina. Então você percebe que a própria Bíblia e próprio Jesus, quando ele vai contando sobre isso, ele não está falando sobre uma situação de término. Ele está falando sobre algo contínuo, que haverá um sofrimento eterno. E existe uma linha divisória entre a palavra perpétuo e eterno. Perpétuo é que existe uma continuação até o final da nossa vida. Então, até que a morte nos separe, isso é uma aliança de casamento perpétua e não eterna, porque na eternidade nós não estaremos casados. Agora, o eterno quer dizer que um sofrimento eterno quer dizer que ele jamais terminará. Não tem um ponto de pausa, não tem um encerramento ali. É até 1000 anos, até 1 milhão de anos. Ele não encerra mais. E aí, queridos, eu posso dizer que essa é a aula mais difícil de todas. Porque toda vez que a gente fala do inferno e do que a Bíblia diz, isso deveria nos arrepiar e deveria nos dar um senso de urgência para compartilhar do Evangelho. Mas isso nos dá primeiro um mal-estar de pensar, puxa vida, isso é real. E é exatamente o que a Bíblia fala quando fala sobre o inferno. Muito se falou em gerações passadas de que o inferno, ele era, de certa forma, uma teoria para assustar crente, sabe? Uma teoria para assustar a criança desobediente. Se você desobedecer, ó, o velho do saco vai puxar o teu pé. Então, era praticamente isso que eles diziam que o inferno era. Se você fizer isso, então você vai para o inferno, cuidado. E as pessoas não faziam por medo, como se fosse uma forma de assustar as massas. Até que, por volta do século XVIII, obviamente tiveram muitos pensadores e muitas pessoas que falaram sobre essa verdade, a realidade do inferno biblicamente. Jonathan Edwards, ele disse no século XVIII, através de uma pregação, de um texto chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, exatamente a verdade sobre o inferno. E como isso se reflete para a realidade da nossa igreja hoje. Porque se eu vivo uma igreja onde ela não reflete a ideia do inferno, eu não tenho pressa. Me dá muita tranquilidade, muitas coisas, e não tem nem por que eu fazer certas coisas. Isso me dá uma tranquilidade, leveza de eu viver como eu quiser. E é por isso que é tão importante a gente olhar o que a Bíblia diz. Por isso, olha comigo algumas características. Em primeiro lugar, a definição. O inferno é o lugar da punição eterna para os ímpios. Essa é a definição mais simples que a gente pode compartilhar.
Algumas características, como a gente leu, falando um pouquinho sobre a ideia do choro e ranger de dentes, nós percebemos que esse sofrimento é um sofrimento ininterrupto. É alguém que está lá na presença de anjos e demônios, aliás, na presença de demônios, sofrendo eternamente e que esse sofrimento não termina. Por fim, nós vemos o fogo eterno. Olha o que diz Mateus 25:41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Duas coisas que a gente vê aqui. Em primeiro lugar, você vê que o fogo eterno não é onde o diabo e os demônios já estão. Você vê que é uma condição de sequência. Segundo lugar, você percebe que existe um fogo eterno que não se extingue, e essa é a realidade do inferno. Ou seja, apesar dele ser algo espiritual, né, nós não conseguimos ir fisicamente para o inferno, nem para o céu neste momento, nós não vamos, não é no centro da terra, você não cava para chegar até o inferno, você vai passar mal se fizer isso, né, com toda a questão que temos ali no meio do magma e tudo mais, e você também não vai subindo, vai chegar no céu na eternidade, porque são realidades hoje espirituais, mas elas são reais. Apesar de serem espirituais, da mesma forma que o mundo espiritual, não deixam de ser profundamente reais. Então, o que acontece? Após a morte, a alma entra no sofrimento. Existe uma parábola que Jesus contou sobre o rico e o Lázaro. Lázaro era um mendigo, alguém morador de rua, e que ele, de certa forma, quando morreu, foi elevado aos céus, e Lázaro era um rico poderoso que, quando morreu, foi levado ao inferno. Ali, obviamente, se faz uma analogia, é um simbolismo como se os dois pudessem conversar. Então, existe um diálogo entre os dois, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa história, mas só para a gente começar a falar dela, em Lucas 16:22 diz assim: Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, aonde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, no meio de tudo isso, o que a gente percebe? Em primeiro lugar, nós percebemos que o rico, ele automaticamente, na sua morte, pelo menos pela história, ele é levado até o inferno, e Lázaro é levado, que era o mendigo, é levado até o céu. Quando a gente percebe isso, nós não vemos em lugar nenhum um momento ou um lugar intermediário, ou um preparo, um purgatório, dizendo, bom, aqui a gente vai poder escolher, então, aqui eu vou fazer algumas provas. Eu não sei quem já viu o filme O Alto da Compadecida, mas esse é um dos filmes brasileiros mais visuais sobre a crença popular de inferno, né? E, e a verdade é que a gente vai colocando algo até cômico, né? Assim, a gente pode barganhar com Satanás, e aí qualquer coisa dá um jeitinho, né? O brasileiro dá um jeitinho. Mas o que a Bíblia fala não é algo doce, não é algo leve, é algo de um tormento eterno que não se encerra. Olha o que diz o versículo 24 em diante. Ele diz assim, ó, então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado, do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Então aqui estamos mais uma vez deixando claro, não existe uma outra avaliação ou uma prova novamente. E esse texto é muito duro porque o rico lhe diz então, puxa, então deixa eu voltar para avisar meus familiares que a realidade do inferno é real. E aí o que Abraão diz é, não vai adiantar, porque o Jesus contando essa parábola está dizendo, eu estou aqui, o próprio Deus encarnado na frente de vocês, vocês não acreditam, não vai adiantar. É algo que pela fé eu preciso crer e entender, e eu preciso viver a partir disso. Então, nessa parábola, uma coisa bem importante que a gente precisa destacar é, não tem a ver com alguém que prosperou na sua vida, ou seja, teve posses, fez isso, mas que temia o Senhor e abençoava outras pessoas. Tem a ver com alguém que foi mesquinho na sua vida e não temeu o Senhor. E aí ele fala essa frase de que não aproveitou o que tinha nessa vida e agora se encerrou. Então, esse coração mesquinho, maldoso, sem temor a Deus, ele leva a algo irreversível no final da sua vida. Que, de novo,
Todos nós estamos na fila da morte. A gente só não sabe em qual lugar da nossa fila. A gente pode estar num lugar bem perto ou num lugar bem longe. A gente não sabe. E é por isso que o senso de urgência com relação ao inferno, ele é real. Por fim, talvez essa é a coisa mais difícil da gente poder avaliar. A separação de Deus. 2 Tessalonicenses 1,9 diz o seguinte: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Sabe o que é a coisa mais difícil e mais pesada da realidade do inferno? É a ausência eterna da presença de Deus, ou a ausência eterna do Senhor ao nosso lado. Porque nós fomos criados à imagem de Deus, nós somos criados para estar na sua presença. Você tira a essência de uma pessoa, você tirar a presença de Deus. Literalmente, essa pessoa não tem mais nada e não é mais nada. Esse, talvez, é o maior sofrimento de tudo isso. E essa é a realidade eterna. E sabe o que é o mais incrível? Jesus é quem mais falou sobre o inferno na Bíblia. Ele é quem mais falou sobre essa realidade. Quando ele fala o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, aonde nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele discorre sobre basicamente um resumo de tudo que ele falaria, né, ao longo da sua vida, ele fala o seguinte no versículo 29 de Mateus 5. Se o seu olho fizer você pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Por isso aqui é pesado, é grande. Se o olho te fizer pecar, tire ele fora, que é melhor você deixar de pecar do que você ser lançado no inferno. Mas Jesus constantemente fala sobre essa realidade. Por fim, nós vamos entender também a questão de Satanás. E agora nós vamos olhar principalmente para uma questão escatológica, ou seja, o que vem daqui em diante. Obviamente, nós vamos ter interpretações diferentes, mas eu quero me basear nos acontecimentos, não tanto na ordem deles, mas sim nos acontecimentos que vêm pela frente e como eles são descritos por Jesus, mas no Novo Testamento de uma forma bem clara. Em primeiro lugar, quando nós vemos sobre Satanás, a primeira coisa que a gente pensa é essa imagem. Então, tem os demoninhozinhos ali em volta, Satanás está no meio, com o tridente, com guampinha, tá maldoso ali, e tem um monte de pecador em volta, né? Esse é o retrato que a gente sempre faz. Só que quando a gente olha, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então a gente não está falando de um diabo que está no inferno ali e ele está só soprando alguma coisinha. A gente está falando sobre um diabo que está ao nosso redor e que ele está nessa realidade ao nosso redor porque ele é o rei deste mundo, né? E no meio de tudo isso, nós percebemos algo muito claro. Satanás, quando começa o plano em Gênesis 3, ele aponta dizendo que ele gostaria de ser igual a Deus ou como Deus. E em toda a história, isso é praticamente contado como uma tentativa de Satanás se tornar. Se você lê o livro de Jó, você vê o começo do livro exatamente uma barganha de Satanás com Deus dizendo: posso tocar naquele homem? Jó é puro, mas é só porque ele tem muita coisa. Ah, Jó é puro, mas é só porque ele tem saúde. Então, Satanás está tentando constantemente. Quando Jesus chega à Terra, ele tenta Jesus. Por quê? Porque constantemente ele está tentando. Deixa que eu seja, deixa que eu seja Deus. Na cruz, Jesus pisa na cabeça da serpente. É como se ele alejasse Satanás. Satanás não tem o mesmo poder, não tem o mesmo contato, ele é limitado. Mas mais do que isso, o destino dele está traçado. Na cruz, o destino de Satanás está traçado. E no meio de tudo isso, a gente vai perceber as consequências de tudo isso que um dia acontecerão. Em primeiro lugar, o julgamento de Satanás. Olha o que diz Apocalipse 20, a partir do versículo 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu dos céus e devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde como enxofre, onde já haviam sido lançadas a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Quando você vê Apocalipse 20, ou quando você vê o livro de Apocalipse, você vê praticamente um conto de símbolos, ilustrações e muitas coisas nesse sentido. Mas quando você olha, por exemplo, Mateus 24 e 25,
Jesus fala sobre muitas coisas que aconteceriam lá no fim de uma forma clara, real. Em Apocalipse, isso é contado de uma maneira simbólica também. Tudo acontecerá no seu devido tempo, mas nós precisamos interpretar cada uma dessas coisas. Quando a gente chega no capítulo 20 de Apocalipse, o que a gente percebe é que ali existe uma fala sobre o milênio. E essa fala sobre o milênio, ela está descrita ali a partir do versículo 2. Ó. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo, e aí nós vemos a consequência. Então, de novo, escatologicamente, a gente vai ter várias linhas, certo? Tem uma linha do arrebatamento da igreja, então começa 7 anos de tribulação, 3 anos e meio primeiro, depois 3 anos segundo, com outras características, e aí nós vemos então um milênio, onde todos os salvos então chegam à Terra para reinar com Cristo, e através disso os maus são condenados. Então, a gente vai ver vários caminhos, mas o que a Bíblia fala é que, de fato, são realidades que acontecem. O milênio ele conta sobre uma realidade onde Satanás está mais limitado ainda. Então, acorrentado onde ele não tem acesso mais a estar ao redor como está hoje. E por fim, no final de tudo isso, quando chegar então o julgamento final, Satanás será lançado no lago de fogo que arde com enxofre e para sempre estará lá. Então, ali encerrará todas as coisas. E por fim, nós vemos também a realidade dos ímpios, que junto com Satanás e seus demônios, também terão uma consequência. Então, na ressurreição, a alma se une ao corpo e é lançada no lago de fogo. O que quer dizer que hoje essa realidade espiritual aparente, um dia se fundirá de alguma forma com a nossa realidade real, visual. E através disso, o destino de cada um vai ser traçado no grande julgamento. Olha o que diz o versículo 11 de Apocalipse 20. Depois eu vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra, o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Queridos, se a gente olha esse texto, ele nos atormenta, ele nos apavora. E a verdade é que se cada um dos nossos livros da vida fosse lido naquele momento, por si só, todo mundo estava condenado. Porque os meus pecados, os seus pecados nos condenam diante de Deus. Não tem o que fazer, nós somos pecadores. Sabe o que é a coisa mais incrível desse momento com Cristo? É que quando eu deposito a minha vida em Cristo, a história que vai lida é a minha, mas a história avaliada é a de Cristo. O livro que vai ser lido é o meu, mas o livro que vai ser contado é o de Jesus. E quando, diante do trono branco, o julgamento, ao invés de dizer que eu estou condenado, ele vai dizer, por causa de Cristo, você está limpo no sangue do Cordeiro. E aí nós somos salvos. Pensando em tudo isso, algumas considerações sobre essas verdades que a gente viu do inferno. Em primeiro lugar, eu pensar no inferno como uma realidade, ele me dá urgência no evangelismo. Gente, eu não sei quanto tempo a minha família tem, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu não sei quanto tempo as pessoas, meus amigos têm, então eu preciso ser urgente, eu preciso falar hoje de quem Jesus é. O universalismo, ou aniquilacionismo, de alguma forma, extingue o evangelismo. Porque se no fim todo mundo vai ser salvo, para que eu falar? Não faz nem sentido eu falar sobre isso. Porque, mesmo que a pessoa esteja na ignorância, ela vai ser salva. Segundo ponto, a realidade ela apresenta uma verdade. A verdade que existe o céu e o inferno e esses são o destino de todos. O universalismo, o aniquilacionismo, ele relativiza a verdade. Pode ser de um jeito, pode ser de outro, você coloca outras características, pode ser assim, pode ser uma coisa processual, pode ser definitivo, então, enfim. Por fim, a realidade do inferno, ela incentiva a nossa moralidade. O que não quer dizer que pelas coisas que eu faço eu sou salvo pelo sangue de Cristo, mas quer dizer que eu viver de acordo com a palavra de Deus
quer dizer que eu expresso que eu entendo essa verdade como a certa. Agora, se nada importa, nada importa. Por que que eu vou seguir regras, leis ou vou fazer qualquer coisa? Por que que eu continuo na minha família e não faço a louca e fujo para outro lugar? Porque se todo mundo é salvo, incentiva a imoralidade. Eu faço o que eu quiser. Por isso é tão difícil e é tão preocupante nós vemos qualquer vertente achando que ela é a certa, sem que seja. Por fim, eu quero terminar essa aula agora entrando na parte do céu. Já assustamos todos bastante, já falamos bastante de todas as coisas duras e difíceis, agora vamos para a realidade do céu. Em primeiro lugar, o céu é o lugar onde Deus mais plenamente torna conhecida a sua presença para abençoar, sendo o destino dos justos. Então, se você sente hoje a presença de Deus, quando você vai num culto abençoador, você pensa, puxa, eu senti o cuidado de Deus, senti o amor de Deus, o céu é o 100%. O céu é a plena presença de Deus, aonde ele estará lá plenamente, em toda a sua glória. Como é que o céu está hoje? E é isso que a gente precisa entender agora em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós vamos de imediato para o céu. Olhando para alguns textos, é o que eu creio, tá? Talvez tenha algumas linhas diferentes, mas é o que eu creio. Por exemplo, olhando para Lucas 23:42, na crucificação de Jesus, o ladrão da cruz diz assim: Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu garanto, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, eu creio de alguma forma que, baseado nisso, quando a nossa vida encerra aqui, nós começamos, então, o nosso tempo no céu, na eternidade, com a presença de Deus. E esse tempo é um tempo especial porque já não há mais choro, já não há mais dor, já não há mais nada disso. Nós seremos restaurados, como a gente vai ver de agora em diante. Segundo lugar, este local está sendo preparado. Olha o que diz João 14:1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, parece aqui sendo algo preparado. E aí, duas coisas que eu queria dizer. Em primeiro lugar, a Bíblia fala sobre o galardão, sobre uma recompensa celestial, e que, mais do que isso, você vê em Mateus 6,19 uma realidade que diz assim, ó, não acumulem para vocês tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói e aonde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não destrói e aonde os ladrões não arrombam nem furtam. Puxa, se eu sou salvo quando eu entrego a minha vida para Jesus, então como é que eu acumulo isso? Eu não vou ser salvo 2 vezes, 3 vezes. O que que eu acumulo tesouros no céu? A minha casa vai ter 2 andares, então, se eu fizer alguma coisa? Pois é. A Bíblia não fala sobre todas essas coisas, mas algumas coisas a Bíblia fala. Quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, Mateus 5, ele fala sobre os bem-aventurados, e em cada uma dessas bem-aventuranças ele fala consequências eternas. E cada uma dessas consequências boas, né, dessas bênçãos, são diferentes das outras. Aquele que sofreu aqui terá uma consequência, aquele que em meu nome me honrou, aquele que foi perseguido terá uma consequência. Então terão presentes ou de alguma forma um benefício no meio disso. Nós não sabemos o que é o galardão em si, mas de alguma forma existe uma recompensa gradual na eternidade que não tem como a gente descrever, mas tem como nós dizermos que sim, importa a forma que nós vivemos e isso importa para o que Cristo está preparando na eternidade. De certa forma, nós olhamos para a eternidade muitas vezes com olhos como essa imagem, né? Puxa, é um monte de anjinho, gente brincando com o tigre, um laguinho. E aí a primeira coisa que as pessoas me falam, né? Fala, puxa, mas eu nem gosto de mato, eu não gosto disso. Para mim não é céu isso aí. Só que quando a Bíblia descreve a realidade da Terra, tá? Fala sobre realidades que nós viveremos hoje em Cristo, hoje com Deus, fala infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos é o que ele prepara para nós. Isso é uma realidade para hoje. Ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se só na descrição de uma vida hoje, nas descrições da nossa vida cotidiana, essas são as promessas que Deus traz, imagina a eternidade. Ela é indescritível porque não há como descrever a perfeição. Porque a gente não é perfeito. Porque as nossas falhas formam quem nós somos. E no meio de tudo isso,
Não sei se você já viu, mas quando um artista ele começa a fazer uma pintura, ele não pode fazer uma pessoa perfeita, porque senão é estranho. Ele tem que fazer uma pessoa com um olho um pouquinho maior, com o nariz um pouquinho mais voltado para um lado. Isso é o que torna a naturalidade de alguém, porque a gente é imperfeito. Agora, o céu é perfeito. É um lugar incrível aonde não tem nem como descrever. Mas a maior presença é a de Deus, e isso é o maior presente que nós podemos ter. Por fim, Isaías 66, versículo 1 diz: Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Ou seja, a morada de Deus, onde ele habita atualmente, é o próprio céu, onde Deus está. E por fim, o céu é um lugar espiritual. Em uma história, a gente pode ver isso de uma forma muito clara. Quando a igreja começa e quando são chamados, em primeiro lugar, aqueles que seriam os apóstolos e depois aqueles que seriam os diáconos, Estevão é um homem cheio do Espírito Santo, que ele vai servir a Deus. Mas ele então, ele chega à morte por apedrejamento. E o relato final da sua vida diz assim, em Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Não foi uma realidade que todos viram, mas Estevão viu. O que quer dizer que é uma realidade nesse momento espiritual, aonde nós não vemos com os nossos olhos físicos ou não podemos pisar com os nossos pés físicos, mas é algo que a nossa alma viverá depois, na eternidade. Por fim, o céu em si, ele é momentâneo, o que quer dizer que não se encerra essa eternidade. Só quer dizer que ela muda de forma, conforme nós vamos vendo os textos também, que se referem a essa eternidade dos justos. Então, haverá um destino diferente para ele. Qual que é o destino, então, do céu? Em primeiro lugar, aquele texto que a gente leu de Apocalipse 20 fala tanto do inferno quanto da realidade do céu para os justos. Então, um dia, o mundo espiritual se unirá no mundo físico. Haverá uma única realidade. E essa realidade, então, ela é escatológica, ou seja, ela está por vir ainda. Apocalipse 20, versículo 6 diz assim, ó, Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Os 1000 anos em que Satanás está acorrentado e preso, os filhos de Deus estarão reinando na terra com o próprio Deus e com o próprio Cristo. Então, essa é uma realidade que a Bíblia nos fala em Apocalipse 20. A segunda coisa é quando nós vamos no capítulo posterior, que fala sobre os novos céus e nova terra. Olha o que diz Apocalipse 21, a partir do versículo 1, e aqui eu quero me deter um pouquinho mais para a gente conseguir entender bem essa realidade. Tá? Deixa eu abrir aqui. Apocalipse 21, e nós vamos ver o que aparece ali. Ah, ainda bem que dá para editar depois, né? Apocalipse 21, 1 diz o seguinte: Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também já não existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. E aqui é uma das passagens mais belas da Bíblia, porque, em primeiro lugar, fala sobre uma nova realidade. Fala sobre uma realidade em que tudo será refeito. Você vê a natureza e você acha bonita, mas ela não faz nem menção a tudo que já foi ou tudo que será um dia. Você percebe partes distorcidas e quebradas de toda a beleza que já houve ou que um dia haverá. E um dia nós veremos plenamente como ela é. Olha o que diz Romanos 8, 19 e 22. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como dores de parto. Você acha bonito o pôr do sol?
O pôr do sol, ele representa uma natureza que geme como dores de parto pelo que já foi ou pelo que um dia ainda será. Não é nem parte do que um dia ainda vai ser. Toda a beleza que a gente vê é talvez um sopro de tudo que um dia será. Eu creio realmente que quando o texto fala sobre novos céus e nova terra, eu creio que isso é literal. Então, que a terra em que nós estamos, ela será refeita pelo próprio Deus. E os céus serão refeitos, e tudo isso, então, se fundirá de alguma forma. E nessas realidades, principalmente a ideia é que a terra vai ser redimida. E com isso, nós a veremos como ela de fato é. Algumas outras características é sobre a ideia do corpo glorificado. Nós temos lutas na nossa vida, temos rugas, temos cicatrizes, temos marcas. Existem pessoas que têm deficiências, né? Que têm inaptidões em algumas circunstâncias, mas o que a Bíblia fala sobre essa descrição final é 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer que nesse retorno, nem todos experimentarão já uma primeira morte, ida para o céu e retorno. Talvez alguns estarão vivos até aquele momento. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Novos corpos, um corpo glorificado, um corpo como o de Cristo. E aqui algumas características que eu quero colocar para vocês, que eu acho muito importante. Em primeiro lugar, nessa ideia do corpo glorificado, Jesus já experimentou isso. Porque Jesus, ele morreu na cruz, certo? E quando ele morre, ele experimenta todo esse período e 3 dias depois ele ressuscita, ele volta à vida. Teoricamente, Jesus está com seu corpo glorificado, seu corpo restaurado. E sabe o que é a coisa mais bonita? Jesus tem a marca nas mãos e na sua bacia, na sua barriga, da crucificação. Eu realmente creio que na eternidade, Jesus escolheu ter as suas marcas da salvação de toda a humanidade para sempre. E pensando em tudo isso, mostra que, em primeiro lugar, os discípulos, quando viam Jesus, eles não reconheciam ele, em primeiro lugar. E segundo, que eles apalparam e viram, ele é real, é de carne e osso. Então, é um corpo, é de fato um corpo restaurado. As nossas debilidades não haverão mais, as nossas fraquezas não haverão mais. E aí a gente pode ter muitas conjecturas. Eu já ouvi gente falando que na eternidade haverão animais, mas os animais não são os que tem aqui na Terra, porque eles não têm alma, e realmente, creio que não haverão os mesmos animais que nós temos aqui lá, tá? Mas, então aquele que morreu idoso, ele vai nascer lá na eternidade como criança, ou aquele que experimentou ou morreu muito cedo aqui como criança, lá vai ser um homem adulto? Eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso, porque não importa. Entender que será indescritível é entender que vai ser melhor do que eu consigo imaginar. Por fim, algumas características profundas. Olha o que diz Apocalipse 22, versículo 2. Ele vai falando sobre a reconstrução de todas as coisas e ele diz o seguinte: E passava no meio da rua principal, de cada lado do rio, e estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Sabe aonde nós vemos a árvore da vida no começo? No Jardim do Éden. Sabe o que ela fazia, provavelmente? Dava a vida eterna para aqueles que dela consumiam. E provavelmente ela foi o motivo de Deus ter expulsado Adão e Eva quando pecaram do Jardim do Éden, para que eles não comessem do fruto da árvore e não vivessem para sempre distantes de Deus. Então, esta árvore, da mesma forma que no jardim, estará no fim. A Bíblia ela começa de um jeito e ela encerra do mesmo jeito. A mesma criação perfeita de Deus um dia será restaurada de uma forma perfeita. Por fim, Apocalipse 22:5 diz: Não haverá mais noite, eles não precisarão da luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Sabe o que é uma das frases que se fala sobre a eternidade? As bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é um casamento. É um casamento onde nós, como igreja, somos a noiva. E o noivo um dia vem nos buscar.
E quando houver esse casamento, a eternidade, e a Bíblia fala que na eternidade não haverá outros casamentos. Se eu fui casado aqui na Terra, possivelmente eu vou reconhecer as pessoas, mas eu não vou ter esse vínculo de casamento. Sabe por quê? Porque eu realmente creio que o casamento que nós temos aqui na Terra, ele é uma parábola viva do que Jesus representa com a igreja. E na eternidade, nas bodas do Cordeiro, não vai precisar mais. Porque então esse casamento foi concretizado para todos sempre, por todos. Esse foi um questionamento que fariseus e discípulos fizeram para Jesus. Como é que vai ser se alguém casou uma vez, depois separou, ou a pessoa morreu e casou com o segundo, de quem ele vai ter casado? E o que Jesus fala é: no céu nenhum será casado, da mesma forma que os anjos do céu. Então, as bodas do Cordeiro é o finalizar de tudo, é aonde na eternidade ele enxugará dos olhos toda lágrima. E, enfim, nossa vida estará no lugar aonde ela sempre deveria estar, na presença plena e perfeita de Deus. Por fim, para a gente terminar essa aula, 3 considerações no final de toda essa batalha, que é o julgamento final. Em primeiro lugar, a realidade do inferno, ela deveria nos despertar profunda tristeza. Deveria nos despertar um profundo senso de urgência e um senso de tristeza no sentido de, puxa, isso é real. E pessoas que eu amo, talvez estejam caminhando a passos largos para esse caminho. A realidade do inferno deve nos mostrar uma realidade dura, e é por isso que Jesus é quem mais fala sobre essa realidade. Em segundo lugar, a realidade do céu devia nos dar profunda esperança. O que Jesus fala para os discípulos é: não se turbe o vosso coração, não se preocupa, porque, gente, o que vocês estão passando aqui não se compara com o que vocês vão um dia viver. O que Paulo dizia: leve momentânea tribulação. É isso. Não se compara com a glória que há de vir. O que essas pessoas entendiam é que o que nós vivemos aqui, as nossas dores, não se comparam com a alegria que um dia a gente vai ter na presença de Deus. Apesar de que a gente volta e meia vive por essa terra aqui. A gente vive, puxa, minha vida acabou. O que eu queria não aconteceu. Gente, a vida aqui é um sopro. É uma pontinha de uma corda eterna, que não termina mais. São 80, 90 anos numa eternidade que não se encerra. E a realidade do céu devia nos dar muita esperança. Por fim, nós não sabemos quando será o tempo do retorno de Cristo ou o tempo do encerramento de todas as coisas. A frase parousia é essa expectativa vindoura da vinda de Cristo. Quando Pedro olhava para o céu, ele dizia: logo, Jesus está vindo. Quando Jesus subiu os céus, os discípulos esperavam: logo, ele está vindo. Quando nós vemos o término da Bíblia, Jesus diz: eis que veio em breve. Então, parousia, ou a expectativa, devia estar no nosso coração. Talvez Jesus volte amanhã, vocês sabiam? Talvez ele volte hoje. Talvez a gente acabe essa aula e ele já está aí. Nós não sabemos quando será. O que nós sabemos é que, de fato, é uma realidade e que a Bíblia nos mostra que acontecerá.